Imagine que no final de cada dia, todos os dias, você tivesse ali que sentar-se a um banco lá na sua casa mesmo, e diante de você, Deus. Ele aparecesse para você de alguma forma, e ali você tivesse que dar um relatório dos seus dias. Deus na sua frente dizendo: olha, eu já sei tudo o que aconteceu. Eu sondo mente, coração, sei de todas as coisas, mas eu quero que você me fale agora. O que você fez nesse dia que eu te dei? Como é que foram os seus pensamentos, os seus atos, as suas palavras, a maneira como você tratou as pessoas, a forma como você cumpriu o seu chamado como povo do Senhor para proclamar as virtudes daquele que te chamou. Como é que foi isso? Como que você imaginaria que seria esse momento diante de Deus? Pense hoje. Como é que seria isso? Claro que fisicamente, presencialmente, nós não temos isso por enquanto, a não ser naquele dia que todos nós prestaremos conta diante dele, mas claro que espiritualmente nós devemos fazer isso como cristãos todos os dias, relatório diante do Senhor, mas não só para contar como foi o dia, mas para rogar perdão, se for necessário, para agradecê-lo pelo que ele permitiu viver e por tantas coisas que nós podemos falar com o nosso Deus diante desse grande privilégio que nós temos de conversar com o nosso Senhor. E eu estou falando isso e fazendo a gente pensar e imaginar nessa situação, porque nessa noite e esse texto nos ajuda a pensar como que nós devemos lidar com o nosso pecado, a maneira que o cristão, a conduta adequada do cristão diante do pecado, porque muitas vezes nós por conta dessa correria do nosso cotidiano, diante de coisas que a gente acha tão irrelevante para a nossa vida e nossa vida com Deus, que a gente fica dessensibilizado com o pecado. Talvez algo que antes ou no começo da nossa carreira cristã nos afetava de forma profunda, mas a gente vai se acostumando com essas coisas. Pecado às vezes vai se tornando rotineiro na nossa vida e nós não damos a importância real que isso tem diante do nosso Deus, que nós falamos aqui que é santo, santo, santo. Uma vez Alexander Pope escreveu que o pecado é um monstro de aparência assustadora, tão assustadora que para ser odiado ele precisa ser visto. No entanto, visto com muita frequência, nós familiarizamos com o rosto dele. Primeiro suportamos, depois sentimos pena e depois o abraçamos. E talvez seja assim como muitos aqui têm se conduzido diante do pecado. E eu gosto muito de dos significados que o Novo Testamento traz a respeito do pecado, que é errar o alvo. O Antigo Testamento traz alguns outros significados para isso, o Novo Testamento também, como iniquidade, abominação, tantas outras coisas, mas esse ponto aqui de errar o alvo, ele é muito preciso quando vem falar para nós o que é pecado, porque nós vamos falar aqui sobre isso, pecado, mas o que é afinal pecado? E a Bíblia diz para nós que pecado é errar o alvo. E qual que era o alvo? O alvo é dito para nós quando, por exemplo, Paulo nos chama de santos. Por que nós somos chamados de santos? Porque tudo aquilo que é santificado, ele tem um propósito, ele foi separado para um propósito. E nós, como povo de Deus, como santos, fomos separados, aquele povo de propriedade exclusiva do Senhor, ele foi separado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. É viver como povo de Deus. Nós fomos separados de toda a humanidade, mas o povo de Deus foi separado para uso exclusivo dele, honra e glória do Senhor. Para isso que nós somos chamados. E aí então, esse errar o alvo, qual que era o nosso alvo? Como santos, glorificar ao Senhor. E tudo que eu faço que vai contra esse princípio de glorificar ao Senhor, a Bíblia chama isso de pecado. Isso que é pecado. Tudo aquilo que vai contra o nosso Deus, não só a sua vontade, mas sobre a sua santidade também. É uma inclinação herdada desde Adão, potencialmente presente em todos para a prática do mal, orientado contra Deus.
E pecado ele é tão abominável, tão asqueroso, e deve ser considerado assim, porque ele foi capaz de fazer o homem experimentar aquilo que ele não foi criado para experimentar, como por exemplo, morte. E quando nós falamos de morte aqui, não é só morte física, mas nós estamos falando de morte espiritual. O homem foi separado da comunhão de Deus, ele foi expulso daquele jardim, para não mais estar na presença de Deus. E assim era essa nossa condição, mas não só isso, de morte espiritual, quando Paulo vai falar que nós estávamos mortos em pecados e delitos, mas não só isso, agora o homem passa, além de experimentar morte física, morte espiritual, experimenta morte eterna. Agora nós estamos falando de condenação eterna. Tudo por conta de quê? Pecado. E se pecado é tão abominável ao Senhor, e por que ele é dessa maneira? Porque ele é cometido exatamente contra Deus, e nós estamos falando o tempo inteiro aqui, um Deus que é santo, não tolera pecado, e é essa maneira que a Bíblia traz para nós a respeito da expressão do que é pecado. Mas esse texto nos ajuda e nos ensina como que nós, como cristãos, devemos lidar com o pecado. Só para a gente entender um pouquinho melhor, antes de entrar nesse texto aqui, aliás, entrando no texto, versículo 1 diz: acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo. Ele está falando aqui que alguns príncipes foram conversar com eles, depois de algumas coisas que aconteceram. Acabadas estas coisas, que coisas foram essas que estavam acabadas? Se você voltar um pouquinho, a sua Bíblia tem um título aí, ela diz aí, a chegada a Jerusalém. Foi exatamente isso, a volta do povo do exílio da Babilônia. Primeiro veio uma leva com Zorobabel, depois Esdras está mais um restante de um povo, e a história é que eles voltaram sobre a boa mão de Deus, ou sob a boa mão de Deus, e assim Deus permitiu que o seu povo voltasse para Jerusalém, para eles reconstruírem o templo, porque Deus havia feito uma aliança, uma promessa: vocês são o meu povo, eu vou cuidar, eu vou guiar vocês. E então esse povo exilado, escravo na Babilônia, agora volta para Jerusalém e o templo é reconstruído. E então a história que é narrada aqui um pouquinho antes, nós vimos esse domingo passado também, é que eles tiveram uma certa oposição. Algumas pessoas começaram a mentir, escreveram carta para um rei, agora o rei decreta que não ia mais ter construção, passa muito tempo, agora eles voltam a essa reconstrução, depois que tudo foi resolvido, e então agora o altar, o templo está pronto, esse povo volta para Jerusalém. Isso era extremamente importante para eles, porque o templo representava a presença de Deus, eles podiam agora, como povo do Senhor, adorar, prestar culto, fazer o sacrifício, todo o ritual que havia sido descrito por Deus. Agora imagina tudo isso, o povo de volta, o povo já não era mais escravo, eles estavam na terra deles, que Deus havia prometido. E então, claro que a gente sabe o que a história continua, mas quando a gente pensa nisso, fala, poxa, agora eu acho que esse povo agora vai. Agora essa promessa de que haveria uma grande nação, e o povo agora reunido, Deus livra eles da escravidão, agora eles estão juntos, o templo reconstruído, e agora esse povo vai. Acabadas essas coisas, chegam os príncipes dizendo, e aí vem a notícia que abala extremamente a vida desse homem, Esdras. Eles dizem: Esdras, coisa aqui parece que está boa, não está? Templo reconstruído, o povo de volta, as coisas caminhando bem. Mas então, alguns príncipes, começar pelos magistrados, aí fala de sacerdotes, gente que era separada para o culto ao Senhor no templo, levitas. E ele diz então no versículo 2, os príncipes magistrados foram os primeiros a transgredir o mandamento do Senhor. Olha só como é que é o coração do homem. Eles tinham acabado de experimentar aqui a graciosa mão de Deus, a boa mão sobre eles, libertando da escravidão. E por que eles foram levados escravos? Justamente porque antes desobedeceram ao Senhor. Falaram: agora esse povo aprende, certo? Não. Então, essa história nos narra o que havia acontecido aqui. Esse homem se prostra, toma algumas atitudes um pouco até drásticas, que é entendido culturalmente, e tudo que havia para eles naquele momento, para aquela circunstância.
ele se prostra, mas depois ele faz uma belíssima confissão. E chega ao final, ele se coloca diante de Deus da mesma maneira que a gente tem que se colocar hoje, baseado na misericórdia dele. Um sangue que foi derramado, que possibilitaria aquele povo estar de novo de pé na presença de Deus. É a mesma história que a gente aprende hoje, por que nós estamos aqui. Mas então, em primeiro lugar, a reação correta do cristão diante do pecado, em primeiro lugar, envolve conhecer o que é esse pecado, ou o que é pecado. E como que nós sabemos o que é certo e o que é errado? Eu creio que a maioria, talvez todos aqui estão afirmando. Como que eu sei o que é certo e o que é errado? Pelas Escrituras, claro, isso é óbvio. Mas é interessante como que muitas vezes, até a gente tendo consciência disso, eu me permito algumas outras coisas, algumas outras áreas definirem na minha vida o que é certo e o que é errado. Por exemplo, algo que é extremamente mal interpretado, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará seu coração. E aí pode ser que tenha casal cristão que está conversando, chega à conclusão, fala, olha, a gente não dá certo mais, né? E aí vai comunicar isso para o pastor, ele falou, pastor, a gente está em paz, a gente vai separar, mas nós estamos em paz, a gente está tranquilo, nós oramos. Ou então talvez um casal de namorado também, que está tendo relação íntima, e diz, eu estou em paz, a gente está em paz, a gente se ama. Mesmo sabendo que o primeiro exemplo que eu falei para vocês é abominação diante do Senhor, e essa segunda talvez fala sobre uma pureza que Deus exige, para que seja concretizada somente no momento específico da sua vida, e a gente deixa que a consciência, ou que o meu pensamento, dite o que é certo e o que é errado. Mas o que nós aprendemos aqui, isso precisa ficar muito claro, isso aqui é muito, claro e básico para nós. Como nós sabemos o que é certo e o que é errado? Somente através das Escrituras. E como que eu vou entender que essa paz, que excede todo o entendimento, vai guardar meu coração para tomar decisões? Porque o meu coração, ele é moldado e formado pelas Escrituras. Porque essa é a vontade do Senhor. Conhecer essa Escritura, para não pecar contra Ele. A gente precisa conhecer mais a respeito de pecado, a gente precisa conhecer mais a respeito do nosso Deus, da palavra dEle, da vontade dEle expressa aqui nesse livro. E nesse caso específico, como que eles sabiam que aquele povo estava causando ou praticando abominação diante do Senhor? Aqui nós temos alguns indícios que nos mostram, versículo 4, então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. E também no versículo 10, quando diz, agora nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que nos ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas. A quem Esdras está se referindo aqui? É claro que é a palavra de Deus. Eles conheciam muito bem isso aqui, sabiam que aquilo que eles estavam praticando era abominação, porque a palavra de Deus tinha dito isso para eles. E é interessante quando a gente volta um pouquinho e vai olhar a vida de Esdras, assim que era esse homem, e aí o finalzinho do capítulo 3 vai dizer que ele é um homem que tinha disposto o coração a conhecer a palavra, a praticar essa palavra, a ensinar essa palavra. Por isso que ele sabia o que era pecado e o que não era. Isso aqui talvez é a repetição de algo que eles conheciam, que vem de 2 textos da Bíblia que proibiam esse casamento com outros povos pagãos, que é de Êxodo 34 e Deuteronômio 7, versículos 1 a 4. Êxodo é o finalzinho ali, logo em seguida, quando Deus dá para aquele povo as segundas tábuas, porque as primeiras 2 tábuas tinham sido quebradas. Então vem as segundas tábuas, termina isso daí, e Deus dizendo lá de novo para o povo, não tenham outros deuses diante de mim, da minha face. E agora então, Deus lá em Êxodo capítulo 34, ele renova a aliança que ele tinha feito com esse povo, olha, vocês são o meu povo, eu vou dar uma terra para vocês,
Eu prometi isso, vocês são o meu povo, eu vou cumprir isso. Porém, não se casem com o povo que vai estar por lá. Nessa terra tem gente maldita, gente que tem cultuado qualquer outra coisa a não ser o Deus Supremo. Não se misturem com esse povo. E o problema aqui não é porque Deus não queria que eles tivessem aqui uma mistura racial, pensavam numa raça superior, não era nada disso, mas era algo moral, porque Deus conhecia o coração daquelas pessoas. Nós falamos aqui, pega a história de todo o povo. Quando esse povo foi liberto do Egito, ou libertado do Egito, no caminho eles ficaram sem um líder deles, pensaram que Deus tinha abandonado. O que eles fizeram? Presta atenção que eles tinham já visto pragas, tinham visto um mar se abrir na frente deles, e aí o que eles fazem logo em seguida? Constroem um ídolo. Agora eles entram na terra prometida, também desafiam o Senhor, são levados cativos de novo, agora para a Babilônia. Eles voltam, Deus na sua graça, olha, agora vocês vão caminhar comigo. O que esse povo faz? Novamente se misturando com povos pagãos, gente que adorava ídolos. E o grande problema que nós vemos aqui é a idolatria. E Deus já tinha falado, e quando a gente vai lá para Deuteronômio, ele fala o motivo dessa proibição, Deuteronômio 7, de 1 a 4. Ele fala, sabe por que eu estou pedindo isso? Porque eu conheço o coração de vocês, já vi toda essa história, eu sei o que vai acontecer daqui para frente. Então, não anda com esse povo não, porque vocês vão ser facilmente levados para o outro lado. E eu não quero meu povo misturando com outros deuses, porque afinal, não tem outros deuses diante de mim. E agora esse povo se mistura. Mas como eles sabiam disso? Porque eles conheciam a palavra do Senhor. Mas é interessante a gente pensar nisso daqui, porque, poxa, como que nós vamos lidar com isso agora? E o que Deus estava impedindo ali era o que a gente chama de sincretismo, esse povo se misturar. E aí surgiu um movimento durante a história chamado monasticismo, em que o povo falou, já sei como é que nós vamos lidar com isso. Nós vamos isolar, nós vamos montar uma comunidade nossa fechada, que o tempo ali vai ser só para adorar, para ler Bíblia, só isso. E aí a gente começa a pegar palavras do Senhor Jesus, por exemplo, dizendo, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. A história aqui não é porque Deus cria um povo isolado só para Ele, mas Ele está dizendo, eu quero que a minha palavra seja proclamada por onde vocês forem, vivam como cristãos, vivam como povo escolhido. E essa é a palavra para nós. O problema não é a gente estar aqui no mundo, o problema é quando essas coisas começam a tomar conta do nosso coração, e isso fica tão comum na nossa vida, e aí a gente pega textos muito pesados, por exemplo, Tiago, capítulo 4, que vai falar a respeito de infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é amizade com Deus, mas a palavra infiéis é adúlteros. Vocês estão tendo outro Deus. O problema não é vocês estarem aí, o problema é que eu conheço o coração de vocês, e facilmente começa a debandar, começa a querer tomar conta do seu coração, coisas que não tem nada a ver com a minha palavra. Por isso, a gente aprende a respeito dessa abominação que o pecado traz, é na palavra dele. E antes de nós pensarmos da boa notícia, que é o Evangelho, das boas novas, nós precisamos entender o que é a má notícia, que é justamente a respeito do pecado. O grande problema que talvez a gente tenha hoje, é que muitos convites são feitos, não para pecadores, não para, ou talvez até para filhos pródigos, mas dizendo, vem, aqui é amor, aqui você encontra coisa boa, vem cá. É claro que isso é verdade, mas ninguém pode entender esse amor, essa graça e misericórdia, sem antes entender o que aquele homem chegou e disse, Pai, perdoa porque eu pequei contra Ti. Nós precisamos entender quem nós somos, ou quem nós éramos, diante de todo o pecado que trouxe separação, o pecado que trouxe morte.
Essa é a abominação do pecado, que nós descobrimos isso nessa palavra. Agora, imagine mais uma situação, isso é verídico. Gênesis narra para nós a respeito do momento ali da criação, quando Deus diz ali para as estrelas, para os planetas, fala: olha, eu quero que vocês fiquem nesse lugar aqui, estou organizando tudo aqui, vocês vão ficar aqui. Perfeito. Diz para os animais: olha, a função de vocês é essa, vocês vão ficar em tal lugar, cada um no seu ambiente, no seu habitat aí, ok? Perfeito. Cria todas as coisas, olha, vocês vão, ok. Cria o homem. Então ele diz agora: vocês são minha imagem e semelhança. Vocês foram criados para glorificar e dignificar o meu nome. Nós queremos ter contato, eu quero ter relacionamento com você. Você vai me adorar o tempo inteiro. Vai ser grande o que nós vamos fazer aqui. O que o homem faz? Pode deixar que eu sei o meu caminho. E é isso que nós fazemos diante desse Deus santo. Quando a gente não para pensar e imaginar a respeito dos nossos pecados, o que essa palavra diz para nós a respeito disso. Mas então, em primeiro lugar, nós lidamos com nossos pecados mergulhando nessa palavra, para conhecer o pecado, conhecer quem nós somos e conhecer quem é o nosso Deus. Mas além disso, nós vemos aqui que uma reação diante do pecado é de lamento. Nós devemos lamentar por cada pecado nosso. Veja a reação deste homem, que para nós às vezes parece ser meio drástica, né? Meio dura, mas é completamente compreensível para aquela época e para o que Deus tinha para aquelas pessoas, em que ele se senta, e o texto fala aqui que ele se senta atônito. Ele está desacreditado do que estava acontecendo. Então ele arranca ali um bocado de cabelo da cabeça, barba, rasga suas vestes como sinônimo de estar prostrado diante de Deus, envergonhado. Ele diz aqui, né? Ele falou: Deus, eu estou envergonhado de olhar para a tua face. Que não me lamenta profundamente, porque ele tinha vivido a consequência do pecado na vida do povo. E qual foi a última vez que você lamentou pelos seus pecados? Isso te deixou perplexo? Isso foi por você: olha, desaventurado homem que sou. Talvez isso aconteça conosco quando algum pecado muito que a gente considera muito grave acontece e é descoberto, revelado. A gente fica com muita vergonha e: poxa, né, Deus, por que eu vou fazer isso? Onde que eu estava com a cabeça de fazer isso? Mas o texto, apesar de tratar de algo muito específico aqui, de casamento com povos pagãos, idolatria, e é o que a gente está estudando aqui aos domingos pela manhã, não é à toa isso, não é porque você aborrece ao Senhor de forma profunda. Mas quando é que os seus pecados levaram você a lamentar por eles? E eu não estou falando desses pecados aqui, talvez a gente considera: poxa, né, eu, sei lá, adulterei, eu fui descoberto aí, alguma coisa muito ilícita. Mas quando é que você lamentou, por exemplo, pelos pecados da sua língua? Quando é que você lamentou dessa forma? E claro que a gente não vai chegar numa reação drástica como essa, mas quando isso pesou no seu coração, o fato de você ter pensamentos que não deveria, falar coisas que não deveria, agir, fazer negócios, praticar a sua profissão ou lá na sua escola, fazendo coisas que não deveriam, que desagradam ao Senhor. Entra nisso daqui um livro que eu gosto muito, chama Pecados Intocáveis, Jerry Bridges, que ele fala que tem pecados que a gente, de certa forma, tolera. Se alguém chegasse aqui e falasse: olha, eu quero confessar porque eu assassinei, meu Deus, assassinou. Mas alguém chegasse talvez falando: olha, eu quero confessar um pecado porque eu falei mal de alguém. Eu falo: ah, que isso, é assim mesmo, a gente é pecador, né? Eu entendo. Quando é que foi a última vez que você lamentou? É difícil, a gente em casa acha difícil ficar achando série para assistir, que a gente gosta muito, um capítulo que não tem a pornografia. Quando é que isso pesa no seu coração? Ou talvez você já ficou tão rotineiro
falar das pessoas, falar do seu irmão, ver esse tipo de coisa, praticar alguns atos ilícitos que, né, é assim mesmo, um dia Jesus vai voltar, né, e a gente vai acabar com isso, a graça. Quando é que pecado pesa na sua vida? Talvez se não tem pesado, tem pecados aí, né, só gosto de falar de estimação, que já está tão bem criado na sua vida, que isso não faz diferença nenhuma mais. Parece que você não está lidando com um Deus que é santo. Um Deus que, na verdade, nós vamos prestar contas diante dele quando Jesus voltar. Isso não pesa no seu coração, tem algo muito errado, muito. Mas por fim, entra a parte, eu acho que mais bela desse texto, porque ele não só tem conhecimento e clareza dos pecados, porque a palavra de Deus revelava isso para ele, ele é um homem mergulhado, com a mente profunda na palavra de Deus, então ele tinha consciência de tudo isso, mas não só lamentou por isso, mas então entra a parte final em que ele confessa e confia plenamente no Deus misericordioso para estar na presença dele. Então, diante disso, a gente vê em terceiro lugar que a reação correta diante do pecado do cristão é confessá-lo, e confessar sem desculpas para o Deus misericordioso. Depois que ele caminha em toda essa história do texto bíblico que a gente leu, ele se lembra do que tinha acontecido e falou: Deus, eu não tenho coragem de olhar para o Senhor, olha só que o Senhor permitiu que alguns poucos voltassem para cá, isso é bondade do Senhor, a gente poder experimentar isso daqui, o Senhor nos deu um pouco de vida durante a servidão. Aí versículo 10, o Senhor ordenou todas essas coisas, ele lembra por que era pecado, ele falou, olha, aí então ele confessa, e vem para os últimos versículos, a partir do versículo 13 ele diz: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os Teus mandamentos? Não te dignarias Tu contra nós até de todo nos consumires? Ah, Senhor, termina no versículo 15, Deus de Israel, justo és. Nós confessamos aqui que o Senhor é justo, tudo isso que nós estamos passando aqui é culpa nossa, e perceba bem, que Esdras não estava no meio desse povo que tinha se juntado com povos pagãos, mulheres de outros povos, ele olha para o pecado do povo, e agora se coloca diante de Deus, dizendo, o Senhor é justo, se o Senhor quisesse ter acabado conosco, o Senhor tinha acabado, e isso é o que a gente merecia, mas o Senhor teve tanta misericórdia, que agora ainda sobrou um pouco de gente aqui, que pode adorar o Senhor. Ele fala então, finalzinho, eis que estamos diante de Ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Às vezes não ficou dando desculpas aqui, geralmente é o que a gente faz, quando a gente está errado, fez alguma coisa que não deveria, mas também, né, fulano não faz as coisas corretamente, aí eu que, né, tenho que fazer aqui, fulano fica me provocando, eu tenho que brigar, também não faz as coisas certas, eu tenho que falar dessa pessoa sim. Às vezes não fez isso, falou, Senhor, esse povo que fez errado, eu não tenho nada a ver com isso, castiga esse povo, mas me deixa aqui tranquilo. Esse homem em todo momento dizendo, nós fizemos. O Senhor foi justo, porque Ele poderia ter acabado com todos nós, porque Ele sabia quem Ele era, pecador, mas Ele diz, quem pode estar na tua presença diante de uma situação dessa? Agora vem a parte linda desse texto, porque Ele esperou para fazer essa confissão, no finalzinho da tarde, quando tinha ali, todo o ritual, de sacrifício, e bem provável que aquele cheiro de sangue derramado daqueles animais, cheiro de morte, ele deve ter mexido com o coração daquele homem. O Senhor, quem pode estar na tua presença? E esse derramamento de sangue
nos remete a algo que veio algum tempo depois. E hoje nós podemos perguntar: Senhor, diante desses meus pecados, quem aqui pode estar diante do Senhor? Agora nós lembramos do sangue que foi derramado do Cordeiro perfeito Jesus Cristo. Nós só estamos aqui nessa noite pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, porque Ele derramou o sangue do Filho dele naquele madeiro. E hoje nós podemos estar diante da santa presença dEle, adorando, glorificando, orando, honrando o nome dEle. Mas isso não nos livra de confessarmos os nossos pecados. Nós temos plena consciência que estamos aqui diante de Jesus Cristo, mas agora Deus vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Só vou permitir vocês estarem na minha presença. Se a gente fosse aniquilado aqui, ainda iríamos dizer: Deus, o Senhor é justo, porque é isso que eu mereço. Sou pecador, eu estou diante de um Deus que é santo. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Aquele sacrifício não foi em vão. E perceba que o seu pecado não é maior que o seu Deus. O seu pecado não é maior que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Portanto, arrependa-se. A gente percebe no capítulo 10, versículo 11, quando ele diz: agora pois, o povo todo reunido, ele diz: agora pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazeis o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Aquele povo confessou os seus pecados ao Senhor e mudou completamente a forma que eles estavam tratando o Deus deles, o Deus de Israel. Então, como que a gente lida diante dos nossos pecados, diante de um Deus tão poderoso? A gente precisa ter consciência do que a palavra dele diz para nós. A gente precisa lamentar pelos nossos pecados. Mas todo aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Isso só é possível pelo sangue de Jesus. É nele que nós confiamos, para a gente poder caminhar. Porque se a gente fosse parar para pensar e simplesmente falar: eu sou pecador e realmente o que eu vou fazer? Aí vem uma palavra dessa dizendo: confie em Jesus Cristo. Mas não só confia, arrependa-se, confesse e anda como povo de Deus. Talvez a gente achasse muito incoerente, talvez não, a gente acha muito incoerente certas condutas de profissionais. Você acha incoerente se você chegasse no médico e ele te receitasse, ou nem receitasse, falou: não vou te passar nenhuma receita não, você vai morrer mesmo, então. Ou então acha ruim, talvez alguém que tem autoridade, um político, abusar do poder, não acha ruim? Falou: olha, isso é incompatível com a função dele. Pecado é a mesma coisa na vida de um cristão. Quando você peca, isso é incompatível com a sua vida, porque você é povo santo, escolhido para proclamar. Todas as vezes que nós pecamos contra Deus, contra o reino, damos mau testemunho. Mas Deus é tão misericordioso que ainda usa gente assim como eu e você. Confesse seus pecados. Para a gente finalizar, de maneira bem prática, essa palavra é para você que está aqui nessa noite e talvez não tinha parado para pensar nessas coisas, e está aqui e às vezes, poxa, esse cara está me ofendendo, me chamando de pecador. Eu venho aqui para visitar uma igreja e vai me chamar de pecador. Mas é isso que nós somos. É isso que nós somos, merecedores da ira divina. Porém, a gente está lidando com Deus gracioso, que nos oferece vida eterna, perdão de pecados, e diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, e ter essa esperança de que um dia, uma vez por todas, nossa natureza pecaminosa vai desaparecer. Mas se você já crê nessa verdade, e talvez perdeu um pouco o foco da sua vida, do seu chamado,
arrependa-se, confesse os seus pecados e viva como um santo na presença dele. Feche seus olhos.